34. Uma chama jamais extinta. Combinar poderes alteraria e distorceria quem Odium é. Então, em vez de absorver outros, ele os destrói. Como todos nós somos essencialmente infinitos, ele não precisa de mais poder. Destruir e fragmentar os fractais deixaria que Odium permanecesse como um único Deus, inalterado e não corrompido por outras influências. Não gosto de nenhuma dessas propostas, disse Thor, interpretada pelo Espreno. Ela se inclinou para a frente para aquecer as mãos nodosas, provavelmente mais por hábito, já que a fogueira manifestada oferecia pouquíssimo calor. Era possível embrulhá-la e carregá-la no bolso. Bastava pegar a conta. Estava mais para uma pintura de um fogo que faiscava e crepitava. Vel estava sentada com o caderno de desenho de Shallan aberto e as costas apoiadas em um grande pedaço de obsidiana, fingindo desenhar, enquanto Adolin realizava um conselho com os adiantes. Até então, apesar de fazer os piores desenhos possíveis, não conseguira atrair Shallan para fora. Nenhuma delas? Perguntou Adolin. Ele estava usando um uniforme preto com punhos bordados com prata. Os botões polidos combinavam perfeitamente com a espada desembainhada que pendia do quadril. Ele estava notável, até mesmo brilhante diante do fogo, com um uniforme elegante. De algum modo, o fogo era frio, embora devesse ser quente. E, de algum modo, Adolin era caloroso, embora o uniforme preto e rígido devesse lhe dar um aspecto de frieza. Arscan, embora houvesse passado a vida em outro contexto, não se intimidava e dizia a ele tudo o que pensava. Vel gostava da idosa sentinela da verdade. Gente demais se recusava a vê-la além da idade de uma pessoa. Para o mundo, aquela mulher, como exemplificado pelo seu apelido, era definida pela sua velhice. Vel via mais. O modo como Arscan mantinha o cabelo grisalho cuidadosamente trançado. O anel gravado que usava na mão direita era sua única joia e não portava uma gema valiosa, apenas um quartzo branco leitoso. Ela conversava com Adolin, um dos homens mais poderosos do mundo, com tanta tranquilidade quanto falaria com um carregador de água. Era uma mulher tão complexa e, no entanto, eles mal a conheciam. Você não quer desenhar isso, Shala? Pensou Vel. Não quer sair e fazer um trabalho melhor do que eu? Mas então ela sentiu um profundo ressentimento vindo de Shala, pelas coisas que Vel havia dito para Adolin. A dor que poderiam provocar. A dor de um passado que ficava melhor esquecido. Luminobre, compreendo por que está preocupado, disse Tora, Adolin através do espreno. Sonhando, embora acordada, leu as cartas enviadas por Dalinar e Jasna e me informou do conteúdo. Se os esprenos de honra são mesmo tão antagônicos quanto aparentam, duvido que escutem esses apelos escritos. Sonhando, embora acordada, diz que os esprenos de honra são muito passionais às vezes e que provavelmente responderiam melhor a um apelo pessoal. Contudo, os argumentos que o senhor ofereceu esta noite não são tão fortes o bastante. A alegar que, a menos que concordem, vai procurar os esprenos de tinta? Eles sabem que precisamos desesperadamente dos corredores dos ventos, e sem dúvida sabem que os esprenos de tinta estão sendo mais difíceis de recrutar. Tentar manipular a consciência pesada deles para instigá-los a ajudar? Não acho que eles sintam culpa. Esse é o problema. Concordo, disse Godek. O solene dançarino de precipício juntou as mãos diante de si, sentado em uma caixa de rações virada, a barba quadrada, uma recordação do passado como fervoroso. Não podemos fazê-los se sentir culpados para que concordem, Luminobre. Tampouco vamos conquistá-los com ameaças. Devemos apresentar nosso pedido, que estamos necessitados, e que eles sinceramente reconsiderem sua falta de apoio. Zu? Perguntou Adolin, a última radiante. A mulher de cabelos dourados se recostou e deu de ombros.
Não sou boa em política. Eu diria a eles que são tormentosamente idiotas e acham que podem passar ilesos por tudo isso. Se o próprio povo está tentando fazer isso, observou Godek. Meu povo é tormentosamente idiota, retrucou Zu, dando de ombros novamente. Atrás deles, os soldados estavam desmontando um acampamento. Era de manhã, embora isso não significasse nada em Shadesmar, e eles estavam a um dia de integridade duradoura. A missão estava avançada demais para que ainda houvesse incerteza, e Vel estava ficando nervosa com a preocupação de Adolin. Se a delegação fosse enxotada de integridade, ela teria que dar um jeito de se ausentar e localizar Restares sozinha. Adolin olhou para baixo, desanimada. Passaram um bom tempo pensando no que fazer, e Vel o ajudara. Infelizmente, ele não havia mostrado muita confiança nas ideias, e a reação dos outros era só mais uma confirmação. Radiante emergiu enquanto Vel tentava pensar em uma maneira de aumentar a confiança dele. Infelizmente, Radiante não conseguiu pensar em nada útil, embora houvesse identificado mais alguém sentado perto da fogueira do acampamento. Berilo, o que você acha? Perguntou ela sem pensar. A mulher imponente era a única dos agentes de Shannon que estava participando da reunião. Os outros dois estavam preparando o desjejum. Ela levantou os olhos subitamente, sentada atrás dos outros. Eu. Eu não sei, disse ela, olhando de volta para os pés e corando enquanto todo mundo se virava para encará-la. Você é uma cavaleira, insistiu Radiante. Pelo menos está em treinamento. Esta missão é nossa tanto quanto do príncipe Adolin. Você deveria ter uma opinião. Devemos apresentar as cartas ou tentar algo mais radical? Eu não tenho nenhuma experiência luminosa. Por favor. Não é ela. Simplesmente não pode ser, pensou Vel. Vamos elaborar um pouco mais essas ideias. Berilo, obrigado, disse Adolin. Grão-Príncipe Adolin, começou Ashkan. Tem algo que nenhuma dessas propostas contempla adequadamente e que você deveria considerar. Como é possível apelar para a honra deles? Não são esprenos desse atributo? Suspeito de que qualquer sucesso possível estará relacionado a isso. Adolin assentiu devagar e Radiante inclinou a cabeça para o lado. A proposta de Jasna seguia a linha de Tora, mas Shallan sentiu algum tipo de falha nos argumentos. Honra, pensou Radiante. Sim, Jasna pensa como uma erudita, não como um soldado. Algo em suas palavras elevadas e conclusões abrangentes não encaixava. Honra. Como apelar para a honra daqueles esprenos? Adolin dispensou todo mundo para o desjejum. Ele foi receber mais um relatório de um soldado que ficara vigiando o estranho bando de humanos tucarenos que continuava seguindo o grupo. Berilo se levantou, usando um vestido leve, não um ravá tradicional, mas um estilo clássico mais antigo que cobria ambas as mãos com mangas volumosas. Ela caminhou até Radiante, que ainda estava sentada, recostada contra a pedra. Radiante fechou o caderno depressa. Não seria bom que alguém visse como os desenhos de véus eram péssimos. Por que quis que eu participasse dessa reunião luminosa? Perguntou Berilo. Você precisa se acostumar a expressar sua opinião na tomada de decisões importantes. Quero que adquira experiência ao analisar o aspecto político do nosso problema atual. Além disso, você pediu para vir nesta missão quando Stargyle ficou indisponível. Eu queria ver Shadesmar, mas, Luminosa, eu mal tive tempo de me acostumar à ideia de ser uma teceluz. Não sou política. Ela cruzou os braços e de repente pareceu sentir frio enquanto olhava para o restante do acampamento. Meu lugar não é aqui, não é mesmo? Não estou pronta. Radiante tamborilou o lápis na capa do caderno de Shallan,
tentando julgar se a mulher estava mentindo. Mas aquela era a área de especialização de Vel. Ela havia passado mais de uma década sendo uma espiã. Cuidado. Lembre-se de que essa década de experiência é imaginária, pensou Shalom. Verdade. Era difícil se lembrar disso. É, pensou Vel. Meu passado vazio, não sendo ninguém, me deixa nervosa. Radiante não deixou de notar a interjeição de Shalom. Aquilo fora o máximo que haviam tirado dela nos últimos dias. Berilo, quero que você se acostume a ficar perto de pessoas importantes, disse Radiante. Não precisa resolver os problemas de Adolin. Só precisa tentar dar sua opinião em um lugar onde é seguro cometer erros. Sim, Luminosa, disse ela, relaxando visivelmente. Obrigada, Luminosa. Ela se curvou e se afastou para ajudar com o desjejum. Eu não sou a especialista, pensou Radiante, mas concordo cada vez mais com o ceticismo de Vel. Shallan, esgueirando-se lá no fundo, começou a ceder. Seria doloroso reconhecer que o espião fosse um dos amigos dela, e não Berilo. Mas era melhor do que insistir em acreditar na mentira, independentemente de quão especialistas eram naquela área em particular. Adolin se aproximou. Radiante enfiou o caderno debaixo do braço e se levantou, notando os lábios franzidos dele. Os tucarenos ainda estão por perto? Arriscou ela. Ele assentiu. Eles se recusam a receber meus mensageiros, mas estão obviamente nos seguindo. Nós poderíamos deixá-los para trás. Só teríamos que colocar Thor e Maia a cavalo e avançar a toda velocidade para a fortaleza. Talvez. Eu meio que preciso de outro dia para pensar em alguma coisa. A Dora entregou uma pequena barra de Laves esmagada, grudada com açúcar. Uma barra de ração? Ela a pegou com a testa franzida. Achei que podíamos caminhar um pouco, continuou ele, enquanto os outros fazem de jejum. É estranho dizer isso, mas parece que não tivemos nenhum tempo desde a viagem de barco. Radiante assentiu. Tudo bem por ela, embora tenha cedido o controle para Vel, que gostava mais de conversar. Ela enfiou o caderno de desenho na bolsa e a pendurou no braço. Estava usando as roupas pesadas de viagem, com um casaco mais escuro e um belo par de botas resistentes que serviam muito melhor do que o par que Shallan havia roubado de Kaladin. A Dorinha acenou para seus homens, depois apontou. Eles acenaram de volta e ele começou a sair do acampamento seguido por Vel. Os dois não haviam chegado muito longe quando uma figura brilhante se aproximou, cavalgando algo incrível. Vel já se acostumara às maravilhas daquele lugar. O modo como os esplanos de glória navegavam pelos ares de informações, ou como a conversa deles na última noite havia traído um grande espleno de alegria, que se manifestava como um ciclone giratório de cor. Contudo, de vez em quando aparecia algo que chocava até mesmo o cinismo deliberado de Vel. A grandiosa montaria de Noton era quase um cavalo, porém mais graciosa e flexível, com pernas longas e um pescoço que se curvava de maneira que nenhuma coluna física conseguiria. Tinha olhos grandes, mas aparentemente nenhuma boca, e o cabelo ondulava em um vento fantasma, como longas fitas brilhantes. Shallan pensou que nunca vira algo tão gracioso na vida. Não merecia algo tão divino. Só de olhar para a criatura, ela maculava com as mazelas de um mundo que aquele ser nunca deveria tocar. Norton parou, controlando o magnífico espleno com uma rédea simples de fios torcidos. Príncipe humano, é aqui que preciso seguir outro caminho. Estou proibido de me aproximar de integridade duradoura. Vou patrulhar ao longo do sul, em vez de continuar a oeste, disse ele a Adolin. Haviam convidado o espleno de honra para se juntar a eles, já que sua patrulha continuava ao longo da costa próxima. Ele havia recusado todas as vezes. Então, tudo de bom para você, Norton. Foi bom vê-lo novamente. Obrigado pelo seu conselho.
disse Adolin. Eu teria preferido que você o seguisse. Suponho que não reconsiderou sua missão imprudente. Reconsiderei bastante. Mesmo assim, ainda vou tentar. Como preferir, disse Norton. Então fez uma saudação. Caso eu não o veja, mande meus cumprimentos para a filha antiga. É bom que ela não tenha sido aprisionada na fortaleza. Ela não iria gostar. O espleno de honra se virou para partir. Norton, o espleno que você monta é bastante parecido com um cavalo, comentou Adolin. Isso é estranho? A maioria dos esplenos não são nada parecidos com as criaturas do nosso mundo. Norton sorriu, uma expressão rara no rosto do espleno, então gesticulou em direção a si mesmo. Não parecemos? Os humanoides, sim, mas nunca vi um na forma de cavalo. Nem todos os esplenos foram imaginados por homens, Adolin Collin. Adeus. Enquanto ele se virava e cavalgava para longe em seu animal gracioso, Shallan quase emergiu para desenhar a criatura. Raios, comentou Adolin. Ele é tão frio, e é um dos esplenos que parecem gostar de nós. Não estou com bom pressentimento quanto a essa missão. Talvez eu possa entrar escondida se eles nos mandarem embora, sugeriu Vel. Para quê? Questionou Adolin. Eu poderia investigar se todos os esplenos de honra concordam, ou se há apenas alguns tiranos no poder que se recusam a ouvir a razão. Não me parece que os esplenos funcionem assim, Vel. Tenho a terrível sensação de que isso vai estar totalmente errado. E que vou precisar fazer todo o caminho de volta só para me arrastar até meu pai e dizer que falhei de novo. Não por culpa sua, Adolin. Meu pai fala sobre a importância da jornada, Vel, mas sempre foi igualmente focado nos resultados. Ele mesmo sempre os obtém, então fica perplexo com a incompetência de todos os outros. Adolin tinha uma visão nada realista de Dalinar. O espinho negro possuía uma reputação invejável, sim, mas claramente sofrera os próprios fracassos, entre eles deixar que o irmão fosse assassinado. Ele sem dúvida havia feito menos para ajudar naquele ataque do que Adolin fizera ao tentar remover Elrocar de Colinar enquanto a cidade caía. Mas era inútil discutir. Adolin deveria saber os defeitos do pai melhor do que ninguém. Não ia reconhecê-lo só porque Vel os mencionara. Conseguiu convencer Shallan a sair? Perguntou ele. Ela disse algo agora há pouco, mas além disso, não. Eu até fiz um desenho seu. Um bem ruim, devo notar. Em particular, gostei dos dentes salientes. A Adolin grunhiu. Os dois continuaram a caminhada juntos. Ele conduziu o caminho através de uma depressão na obsidiana, onde a estranha pedra imitava uma onda do mar. O som constante de contas tilintando se tornou um sussurro baixo enquanto eles se afastavam da costa e Shallan se agitou de novo. A paisagem ali era tão interessante. As plantas cresciam como geada, revestindo grande parte da obsidiana e estalando até virar em pó por onde ela e Adolin pisavam. Plantas maiores cresciam em formato de cones, com espirais de cor na casca translúcida, como se houvessem sido feitas por um mestre soprador de vidro. Vel tocou uma delas, esperando que fosse frágil como tantas outras plantas de Shadismar, mas era resistente e espessa. Esplanos minúsculos os vigiavam debaixo de folhas de pequenas árvores aglomeradas. Galhos irregulares, como relâmpagos feitos de algo que não era exatamente vidro, já que era áspero demais ao toque, estavam cobertas de folhas prateadas com uma textura metálica e fria. Os esplanos pulavam de um galho para outro, pois pouco mais que sombras de torvelinhos de fumaça com olhos imensos. E eles também se movem um pouco como fumaça, pensou Shallan, se enrolando nos vetores de calor acima das fogueiras, vivos como a alma de uma chama muito extinta, mas que se recorda da sua luz anterior.
Em geral, Vel detestava aquelas bobagens poéticas, mas às vezes conseguia enxergar o mundo como Shallan, e ele se tornava um lugar mais luminoso. Quando passaram por um ponto mais alto entre as árvores, Adonin estendeu a mão para ela e a ajudou a subir até o cume. O contato na pele fez algo faiscar. O toque dele é como uma chama jamais extinta, viva e brilhante, e a única fumaça está nos olhos dele. Os dois caminharam pelo cume e Vel avistou o acampamento abaixo, onde os outros estavam esbalando as coisas. Haveria alguém perto do seu baú? Pensar nisso quase fez com que Shallan se escondesse de novo. Vel, contudo, teve uma ideia. Precisavam deixar o dispositivo desprotegido de uma maneira que não despertasse suspeitas para conseguir pegar quem o estava usando. O fato de ela estar na caravana, em vez de confinada na barca, deveria tornar a oportunidade extremamente atraente para o espião. Talvez pudesse fingir estar bêbada, como fizera na noite anterior à descoberta de que com certeza o espião havia movido o dispositivo. Eu vi você aí dentro, Shallan, disse Adolin agarrando a mão dela no cume. Agora mesmo. Tenho certeza disso. Shallan desviou o olhar. Sentia-se como se estivesse invadindo o espaço alheio. Ele apertou a mão dela. Eu sei que ainda é você, Shallan. Que elas todas são você. Mas estou preocupado. Nós estamos preocupados. Vel diz que você acha que precisa se esconder de mim, mas não precisa. Eu não vou deixá-la, independentemente do que tenha feito. Shallan é fraca. Ela precisa de Vel para protegê-la, sussurrou Shallan. Shallan foi fraca demais para salvar os irmãos, para proteger a família contra os próprios pais. Ela fechou os olhos com força. Ele a puxou para mais perto. Eu não sei quais são as palavras perfeitas, Shallan. Só quero que você saiba que estou aqui e que estou tentando. Então ele gesticulou, conduzindo-a mais à frente ao longo da borda. Para onde estamos indo? Não é um passeio casual, é? Perguntou ela. O Guapão já andou por esta rota de caravanas antes. Mencionou que a vista daqui de cima é linda. Vel estreitou os olhos. Mas ia mesmo suspeitar de Adolin? Ela forçou a atenção de volta ao problema do espião enquanto o seguia. Mas, raios, ele tinha razão. A vista ali de cima era de tirar o fôlego. O mar infindável de contas refletia a luz solar distante de 1 milhão de esferas diferentes. Elas captavam a luz e, por um momento, Vel pensou que o oceano inteiro havia pegado fogo. A mão dela se contraiu na alça da bolsa, pronta para pegar o caderno, mas ela permaneceu firme e deixou-o ali dentro. Caminhou com Adolin até o fim da borda, onde a obsidiana se erguia de um pináculo baixo, recoberto como uma planta delicada. Brotos floridos que pareciam fungos, embora brilhassem com a própria luz interior, vermelha como rocha derretida. Eu deveria sonhar, desenhar isso. Então, lá no alto, as estranhas nuvens de Charismar começaram a se agitar. Ela arquejou quando algo emergiu muito acima. Uma fera incrível com uma carapaça cinzenta e um pescoço comprido. Lembrava um grande carapaça, recuando ligeiramente a aparência sinuosa de um demônio do abismo. Mas de algum modo voava sob enormes asas de inseto, 7 pares dela. Deixava rastros de nuvens atrás de si, como se emergisse de uma mortalha de poeira. Outras nuvens se agarravam ao queixo, formando uma barba. Ela observou a criatura passar acima e notou luzes resplandecentes ao longo das asas e pernas. Brilhavam sob a pele ou concha, como se fossem pontos de uma constelação, marcando as juntas e a silhueta. Pelo pincel de tinta infinita de Ash, Adorim, é um esplêndido de estrela. Aquilo é um esplêndido de estrela, exclamou Shallan. Adorim sorriu, assimilando a majestade da criatura.
Santos salões! Exclamou Shallan, apressando-se em tirar o caderno da bolsa. Tem que desenhar isso. Segure aqui. Ela entregou a bolsa para ele e pegou o caderno de desenho e o carvão. Poderia capturar uma lembrança. Capturara várias enquanto a criatura passava, mas queria registrar o momento, a graça, a majestade. Você sabia? Comentou ela, sentando-se para apoiar melhor o caderno de desenho. O Apam me contou, confessou Adolin. Tem alguns lugares onde é possível vê-los emergindo. De outros ângulos, são invisíveis. Este lugar é um pouco esquisito. Um pouco? Adolin, querido. Eu sou um pouco esquisita. Este lugar é totalmente bizarro. Maravilhoso, não é? Shallan sorriu de orelha a orelha, registrando algumas das linhas sinuosas da criatura, enquanto esta pousava em diferentes grupos das nuvens acima. Alguns esplanos de criação surgiram da bolsa, pedacinhos de cor giratórios. Quando eles haviam se escondido ali? Raios. Ela sentiu que conseguia ver todos os detalhes do espleno de estrela, embora ele estivesse distante. Ele se curvou sobre a nuvem como se estivesse olhando diretamente para ela. Então jogou a cabeça para trás, arqueando o pescoço e manteve a posição. Raios! Ele está fazendo pose. Um monstro espleno vaidoso. Aqui, me passe o lápis de carvão menor. Preciso fazer alguns detalhes. Ele entregou o lápis, então se acomodou no chão ao seu lado. É bom ver você desenhando. Você sabia o efeito que isso causaria em mim. Me colocou em uma posição em que eu teria que desenhar de propósito. E eu aqui pensando que você era ingênuo. Eu só queria ver você se divertir. Você anda muito séria ao longo das últimas semanas, argumentou ele. Shallan desenhou por instinto, observando e expressando a visão no papel. Não era um processo totalmente automático, mas libertava sua mente. O que ela percebeu então, praticamente sem esforço, deixou-a envergonhada. Desculpe, eu só estou lidando com algumas coisas difíceis. A Dolinha assentiu e não a pressionou. Homem maravilhoso. Vel está começando a apreciar muito você ultimamente. E Radiante sempre gostou de você. Isso é ótimo, mas ainda estou preocupado com o fato de você estar estranha nas últimas semanas. Não muito você mesma. Vel faz parte da minha personalidade, Adonin. Radiante também. Nós temos um equilíbrio. Tem certeza de que essa é a palavra certa? Ela não estava particularmente disposta a argumentar. Estava sendo Vel com mais frequência naqueles dias, porque havia mais coisas para Vel fazer. Em um retiro, ela era Shallan, radiante com mais frequência. Ainda assim, era bom se soltar. Talvez devesse mesmo abrir o que havia sobrado do vinho e colocar uma boa dose de relaxamento na barriga. Na barriga. Do jeito que a Dolin vinha andando de um lado para outro, provavelmente precisaria de uma bela noite de distração nos braços dela. Tenho a sensação de que ele está olhando para mim, disse Adolin, fitando o majestoso espleno de estrela. É porque está mesmo. Esprenos notam quando estão sendo vigiados. Relatos eruditos recentes indicam que os esprenos mudam de acordo com a percepção individual direta. Por exemplo, é possível estar em outra sala e pensar sobre o espreno, e ele responder. Ora, e isso é bizarro, disse Adolin. E ao mesmo tempo normal, de algum modo. Como você? Ela olhou para ele, captou o sorriso no seu rosto, então percebeu que ela mesma estava sorrindo de volta. Como todo mundo, acho. Nós somos estranhamente normais. Ou normalmente estranhos. O meu pai, não. Ah, principalmente seu pai. Você acha normal uma pessoa parecer o filho de uma bigorna com uma nuvem de tempestade bastante severa? Então,
O que isso diz sobre mim? Que você puxou sua mãe, óbvio. Ela fez um traço ousado terminando o desenho. Pulverizou o fixador sobre ele, então deixou de lado, e começou outro imediatamente. Aquela não era uma experiência de um único desenho. Contudo, assim que passou o carvão pelo papel, percebeu que desenhava a Adolim olhando para o céu. Como raios tive a sorte de conquistar você, Adolim Collin? Não é possível que ninguém o tenha agarrado anos atrás. Ele abriu um grande sorriso. Elas tentaram. Eu arruinei tudo de modo espetacular todas as vezes. Pelo menos o seu primeiro amor não tentou matar você. Lembro que você contou que ele tentou evitar matar você, mas falhou. Algo a ver com geleia. Hum, estou tão cansado das ações que comeria pão com geleia Helena, mesmo que estivesse envenenada. Meu primeiro amor não tentou me matar, mas eu poderia ter morrido de vergonha devido à interação, replicou Adolin. Ela se inclinou para a frente de imediato, arregalando bem os olhos. Uh! Ele deu uma olhada nela, então corou. Raios. Eu não devia ter dito nada. Agora não pode parar, disse ela, cutucando-o na cintura com o pé. Vamos lá, fale. Prefiro guardar para mim. Que pena, ela o cutucou novamente. Posso continuar fazendo isso. Eu sou uma tormentosa cavaleira radiante. Tenho uma resistência lendária para irritar pessoas. Mesmo se eu precisar usar minha última gema nesse combate, vou. Ai, olha só, a história nem é tão boa assim. Tinha uma garota, o nome dela era Idani, uma prima dos garotos Cal. Ela era anormalmente jeitosa para uma garota de 14 anos. Era um pouquinho mais velha e, digamos, que entendia do mundo melhor do que eu. Charlo inclinou a cabeça para o lado. E aí? Bom, ela ficava falando que adorava espadas e que eu devia ter uma espada incrível e que ela queria me ver brandir minha espada. E aí. E aí o quê? Eu comprei uma espada para ela, de presente, disse ele, dando de ombros. Ah, Dorin. Eu tinha 14 anos. Que garota de 14 anos entende essas coisas? Pensei que ela queria mesmo uma espada. O que uma garota faz com uma espada? Uma espada de verdade, só para você saber. Essa conversa pode degringolar rapidinho. Eu não sei. Pensei que ela achava espadas legais. Quem não acha? Ele esfregou a lateral do corpo, onde Shallan estivera cutucando. Além disso, era uma espada legal de verdade. Uma Ulius clássica antiga, do estilo usado nos desafios de honra dos Olhos Claros durante o reino do Criador de Sóis. Ela só tinha um arranhãozinho da época do duelo entre Velinar e Gulates. Imagino que você contou tudo isso para a coitada da Idane, com copiosos detalhes. Falei por cerca de 1 hora. Ela finalmente ficou entediada e foi embora. Nem levou o tormentoso presente. Adolin olhou de soslaio para Shallan, então sorriu. Mas acabei ficando com a espada. Ainda a tenho. Você chegou a entender do que ela estava falando depois? Em algum momento, sim. Mas quando aconteceu, as coisas haviam mudado. Que desgraça, hein? Ela inclinou a cabeça para o lado, fazendo uma pausa no desenho. Eu a ouvi fazendo troça de Renarim com as amigas, explicou Adolin. Disse umas coisas horríveis. Aquilo quebrou alguma coisa dentro de mim. Ela era linda, Shallan. Naquela época, minha mente achava que ela era a criatura mais divina que já caminhara sobre a terra. E aí eu a ouvi dizer aquelas coisas. Acho que nunca tinha entendido, até aquele momento, que uma pessoa podia ser linda e feia ao mesmo tempo. Quando você é adolescente, quer que as pessoas lindas sejam verdadeiramente lindas.
É difícil enxergar o contrário, por mais idiota que pareça. Acho que eu devo uma a ela por isso. Essa é uma lição que muitas pessoas nunca aprendem, Adolin. Acho que sim. Só que não é simples assim. Ela tinha acabado de se mudar para a cidade e estava desesperada para encontrar seu lugar. Então, fazer piadas sobre Renarin era grosseiro, sim, mas ela estava se esforçando muito para ser aceita. Hoje, não acho que ela seja uma garota malvada, que ela fosse uma garota malvada. Os outros eram cruéis com Renarin, e ela imaginou que poderia se encaixar se fizesse o mesmo. Isso não desculpa esse tipo de comportamento. Você o achava estranho também, observou Adolin. Talvez, disse Shallan, já que era uma verdade desconfortável. Mas mudei de ideia e nunca fiz fofocas sobre ele. Bastou que você me mostrasse que a esquisitice dele era do tipo bom. Como uma especialista em esquisitices, sou bastante qualificada para classificar. Ela voltou ao desenho de Adolin, concentrando-se nos olhos. Havia tanta coisa naqueles olhos. Eu não estou perdoando as coisas que Dani disse, continuou Adolin. Apenas acho importante reconhecer que ela poderia ter seus motivos. Todos nós temos motivos para deixar de corresponder às expectativas. Shalom parou de repente, o lápis pairando sobre a página do caderno. Então, era disso de que se tratava. Você não precisa corresponder às expectativas do seu pai, Adolin. Ninguém jamais conquistou nada por estar satisfeito com quem era, Shalom. Nós realizamos coisas grandiosas na tentativa de alcançar aquilo que poderíamos nos tornar. Contanto que seja o que você quer se tornar, não o que outra pessoa acha que você deveria se tornar. Ele continuou olhando para o céu e se espreguiçou, de algum modo fazendo parecer confortável deitar a cabeça em uma pedra. Cabelo maravilhosamente desarrumado, loiro salpicado de preto, uniforme impecável. E aquele rosto, não desarrumado nem impecável, só ele. Não faz tanto tempo assim que tudo o que eu queria era que todos respeitassem meu pai novamente, disse Adolin. Nós achávamos que ele estava envelhecendo, perdendo o juízo. Eu queria que todos o vissem como eu o via. Como foi que perdi isso, Shalom? Quer dizer, eu sinto orgulho dele. Ele está se tornando alguém que merece amor, não apenas respeito. Mas, raios, atualmente não consigo ficar perto dele. Ele está se tornando tudo o que eu queria que fosse, e essa transformação nos separou bruscamente. Não foi o que você descobriu que ele havia feito? Com ela? Também, sim. Doeu muito. Eu o amo, mas ainda não consegui perdoá-lo. Acho que vou com o tempo, mas tem mais. Desgastando o nosso relacionamento. Ele tem uma noção equivocada de que sempre fui melhor do que ele. A Doulinha olhou. Para o meu pai, sou algum resquício puro da minha mãe. Uma nobre estatuazinha que recebeu toda a bondade dela e nada da brutalidade dele. Ele não quer que eu seja eu, ou mesmo ele. Quer que eu seja um filho perfeito imaginário que nasceu melhor do que ele jamais será. E isso faz com que você não seja uma pessoa, disse Shalom assentindo. Apaga sua capacidade de fazer escolhas ou de cometer erros. Porque você é perfeito. Nasceu para ser perfeito. Então nunca conquistará nada por conta própria. Ele estendeu a mão, colocando-a sobre o joelho dela, e ela olhou nos olhos, quase chorando. Porque ela entendia. E raios. Entendia profundamente. Shalom pousou a mão sobre a dele e o puxou para perto. Sentiu a respiração dele no pescoço. Ela o beijou e, ao fazer isso, vislumbrou o céu. O esplêndido majestoso havia começado a sumir na nuvem, talvez se sentindo ignorado, já que a atenção dela estava voltada para outra coisa. Bem, não era culpa do esplêndido. Ele simplesmente não tinha como competir.